Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindas a mais uma aula do nosso caminho da modelagem. Hoje a gente vai interpretar o nosso top. Só que antes de começar a interpretação, tem muita coisa que eu preciso falar para vocês. Então eu já adianto que você tem que pegar o seu caderno, ou a apostila, né, que deve estar impressa aí para você anotar tudo que eu vou falar. Porque o que acontece aqui é que eu não escolhi esse modelo à toa. Eu escolhi esse modelo porque aqui a gente vai ter muita lição sobre pence, transferência de pence e também sobre a aplicação do LaSTEX, o cálculo correto para aplicar o LaSTEX. Então, assim, é um conteúdo que vocês podem levar para a vida de vocês e aplicar em qualquer outra peça, tá? Porque faz parte dos fundamentos da modelagem isso. Tanto que eu já dei uma prévia lá na aula dos fundamentos, mas hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Eu vou falar para vocês sobre as transferências de pence e a criação de recortes, que é o que a gente vai usar para fazer o nosso bojinho do nosso top, tá? Então, para começar, para falar sobre as pences, vocês perceberam aí, né, nas etapas passadas, principalmente na prova da base, que as pences servem para que a gente modele as nossas curvas, principalmente para que a gente modele nossos maiores volumes, né? Que no caso da cintura para cima é o volume do busto. Então, quando a gente faz o molde base, a gente calcula duas pences padrão, né, diante do método costura que cura, que são a pence lateral de busto e a pence da cintura, correto? Só que não são apenas essas possibilidades para essas pences. Quando a gente faz uma base, igual eu ensinei para vocês, a gente quer ajustar a lateral e aqui embaixo, né? Então a gente cria essas pences. Aliás, a gente não cria, essas pences elas existem como excessos de tecido. É claro que aqui é malha, então não teria uma pence porque não é necessário, mas se fosse um tecido plano, eu ia ter uma pencezinha aqui para poder gerar essa caída e outra pence aqui se eu quisesse ajustar o meu busto, né? Para ficar desenhadinho assim, que foi o que a gente fez na base. Só que a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que quando a gente vai fazer modelos que modele um busto só, ou por exemplo, que desenhe bem os bustos, a gente tem uma pence que a gente chama de pence morta, que é aqui dentro. Vocês viram que eu tirei o excesso de uma pence morta daqui de cima, né? Que foi aquele excesso que eu tirei aqui na minha base. E também tenho uma pence morta entre os seios, tá? Porque quando a gente constrói uma base, uma blusa que vai vestir toda a nossa frente, a gente não precisa modelar aqui no centro. Mas no caso de peças com o bojinho bem marcado, a gente precisa fazer a volta do busto inteiro para não sobrar um excesso aqui no centro, tá? Então a primeira coisa que vocês têm que entender é que aqui no centro, a partir do ponto alto, sempre que a gente for fazer uma pence de qualquer lugar, né? Seja de calça, seja de saia, seja de busto, ela vai partir do ponto alto do volume que a gente está modelando. Então aqui a gente tem um volume do busto todo ao redor desse centro, que foi o ponto encontrado entre a altura do busto, né? A altura do busto veio até aqui, e também a separação do busto, correto? Então, antes de falar da pence morta, eu vou marcar o raio do busto para vocês verem. Deixa eu pegar outra caneta de outra cor aqui. Olha só, vamos deixar um pouquinho a pence morta de lado, eu vou falar primeiro do volume do busto, do raio do busto. Lá na modelagem base, eu mostrei para vocês que a gente pode simular um raio do busto a partir da linha de separação, que era 8,5 inicialmente, no meu caso, né? Minha separação é 17, como a gente está fazendo o molde aqui na dobra, então eu utilizei a metade certinho, 8,5. Só que a gente tem que sempre pensar se a pessoa tem o busto maior, assim, esse busto vai ser bem juntinho. Aqui no meio vai ficar bem juntinho. Só que no meu caso, por exemplo, que tem o busto bem pequenininho, eu tenho quase um dedo aqui de diferença. Entende? Então a gente precisa levar isso em consideração. Então eu imagino que eu tenha mais ou menos 1 centímetro aqui de vão. Então eu tenho que descontar metade desse vão do meu raio. Se eu tenho 1 centímetro no total, então eu vou tirar meio centímetro ali no caso. Outra forma de a gente encontrar isso é medindo mesmo. Então eu vou pegar minha fita métrica e eu vou medir. Eu vou pôr o ponto zero da minha fita, né? Vou pôr o ponto inicial da minha fita bem onde é o meu ponto alto e vou circundar aqui com o meu dedo, ó, bem encostadinho, até encostar bem embaixo do meu busto aqui. Como eu tô de sutiã, então eu sei que o meu sutiã tá bem embaixo do meu busto.
Então, eu vou olhar aqui e deu 8 centímetros. Então, eu sei que o raio do meu busto tem que ter pelo menos 8 centímetros para eu vestir ele bem certinho aqui embaixo. Então, a partir do meu ponto alto, eu vou marcar um raio de 8 centímetros para todos os lados aqui do meu ponto alto e vou fazer um círculo. Acho que dá pra ver aqui o círculo de azul, né? Outra coisa que a gente podia ter feito também era ter marcado isso lá na prova da base, marcado bem certinho, tá? Mas, pra gente ter uma ideia, assim, de como fazer, às vezes a gente não tem a oportunidade, né, de provar a base no corpo da pessoa, então a gente sabe que dá pra fazer dessa forma, tá? Então aqui, ó, viu que ficou meio centímetro só de distância? Exatamente o que eu tinha imaginado. Se eu tenho 1 centímetro mais ou menos de distância aqui entre os dois bustos, a metade é o que eu deixo para um lado só, que é o que eu tô fazendo, né? O molde de um lado só. Ok? Agora sim, eu vou mostrar para vocês que a gente tem para circular, né? Pra gente poder modelar esse círculo que eu tenho aqui, eu preciso marcar a tal da pence morta. Deixa eu reforçar o meu círculo. Mas quanto que tem essa pence morta? Quanto que eu vou calcular ali? Vocês lembram que lá na construção da base, quando eu fui fazer o cálculo para encontrar a profundidade da minha pence lateral aqui, eu encontrei 3 centímetros, porque eu fiz a altura da frente total menos a altura das costas, que deu 3 centímetros. Esse foi o raciocínio. E eu encontrei 3 centímetros aqui. É claro que aqui agora tá maior do que 3 centímetros, porque como eu tirei o excesso daqui, eu transferi pra cá. Mas inicialmente essa pence aqui tinha 3 centímetros, não tinha? Então, eu vou marcar os mesmos 3 centímetros aqui desse lado. Posso marcar aqui 1,5 pra cima e 1,5 pra baixo. Dessa forma, tá? Não preciso transferir isso para lugar nenhum por enquanto, é só marcar mesmo. Nesse caso aqui é só marcar, porque como eu tô fazendo a metade, olha só, se eu fechar essa minha pence, eu já vou ter aqui um voluminho pro meu busto, ó, o volume de dentro do meu busto. Deixa eu fechar direito isso aqui, peraí. Olha só, quando eu fecho a minha pence de 3 centímetros, eu já tenho a parte de dentro modelada, tá vendo, ó? Eu não fechei as outras. É claro que com o moletom aqui fica difícil, mas ó, eu não fechei essa nem essa, mas só de ter fechado essa, olha como já modela a parte de dentro do meu busto. É esse o meu interesse, tá? Então tá, achamos a pence morta aqui, marcamos, e agora eu vou falar um pouquinho sobre isso, assim, sobre as transferências, tá? A gente tem as 3 principais pences do nosso busto quando estamos falando da metade do molde. Quando estamos falando do molde aberto na dobra, são essas as 2 pences principais. Quando estamos falando da metade do corpo, né, de uma blusa modelada só certinho no busto, temos 3 que temos que contar a pence morta. Para blusa transpassada, para aqueles vestidos transpassados, a gente sempre tem que contar essa pence morta aqui para tirar o volume aqui, porque senão fica desbeiçando. Todo mundo me pergunta sobre esse modelo transpassado. Uma hora eu vou fazer para vocês verem como é que é na prática. Isso aí vai ser outra aula. Agora, vocês precisam saber também que essas 3 pences, elas não são os únicos lugares possíveis nesse molde. Eu poderia transferir essas pences para qualquer lugar a partir do ponto alto do busto. Então, olha só, por exemplo, faz de conta que eu não quero essa pence aqui e eu quero essa pence aqui na diagonal. Quer ver o que eu vou fazer? Eu faço um risco aqui. E para eu abrir a pence aqui, eu tenho que fechar uma dessas aqui. Eu quero fechar essa daqui. Então, eu vou abrir aqui, ó, na tesoura mesmo, sempre a partir do molde, tá, gente? Não vai fazer isso direto no tecido. Então, eu corto aqui, ó, até o ponto alto. Sempre até o ponto alto, o ponto maior do nosso volume, tá? Nesse caso do busto. E quando eu fecho aqui, olha só, com as 2 pences fechadas eu tenho esse volume. Mas, se eu soltar aqui, ó... Opa, não abriu até lá. Tem que abrir até no ponto mesmo, tá? Ó, olha o que acontece. Eu tenho uma nova pence aqui. O que acontece se eu quiser fechar essa pence aqui também? Olha lá. Deixa eu fechar na dobra ela. Olha como fica maior ainda. Olha só, ó. Se eu abro, ela fica menor. Se eu fecho,
ela fica maior, tá vendo? Só que também não é o único lugar, então o que eu vou fazer? Vou fazer uma cirurgia aqui e vou consertar aqui, vou fechar, vou fingir que nada aconteceu. Deixa eu fechar até por trás pra vocês não se confundirem aqui. Então faz de conta que eu nunca abri essa daqui, mas eu quero abrir essa do busto aqui, ó, que é aquele recorte princesa, sabe? Nada mais é do que isso aqui, ó. A gente pega essa pence aqui e transfere ela pra cá. Então, olha só, pode ser em curva também, ó. Até o ponto alto, sempre. Aí agora, se eu quiser fechar essa daqui, olha aqui, como é que acontece aquele recorte, ó. Eu fecho essa daqui e eu abro aqui nesse recorte. Por isso que daí o busto fica modelado através daquela costura, tá vendo? Então, isso aqui são só alguns exemplos, né, até superficialmente falando, para vocês entenderem que a partir do volume mais alto, né, que nesse caso é o busto, ponto alto do busto, a gente pode transferir esse excesso de tecido para modelar o nosso busto para qualquer lugar. Desde que, para abrir uma pence, a gente feche aquelas pences principais que a gente tem, tá? Então, deixa eu abrir aqui de novo. E agora a gente vai começar a interpretar o nosso modelo. Eu vou guardar essa base aqui, pegar uma outra cópia que esteja sem essa bagunça, para vocês verem e raciocinar comigo como que a gente vai calcular ali o nosso bojinho, o nosso top, tá? Peraí. Olha só, já tô aqui com a minha outra base, inclusive copiei aqui o meu raio do busto para poder auxiliar vocês nesse entendimento aí quanto à construção, à interpretação da nossa peça. Então a gente sabe que aqui eu tenho uma pence principal, outra pence principal, e aqui eu tenho uma pence morta, que eu ainda não desenhei, porque a gente vai remanejar ela de acordo com o modelo que a gente tá fazendo, tá? Então, olha só, o que acontece? Vamos começar a interpretação, eu vou deixar o modelo aqui na foto para vocês irem acompanhando. A gente vai começar esse modelo pelo decote, tá? Pelo decote, pela alça. A gente repara que esse decote, ele é um pouco profundo, mas ele não ultrapassa a linha principal do busto. Se vocês verem, ele tem essa curvinha aí, mas ele não chega a ser tão decotado que ultrapasse aqui o ponto alto do busto, que fique toda a metade do busto aqui à mostra. Então, eu imagino que, a partir do ponto alto do busto aqui, dessa linha que representa o ponto alto do busto, ele seja uns 2 centímetros pra cima, assim, ó. Ele comece aqui, mais ou menos, tá? Não sei se dá pra ver aí o pontinho, aqui. E aí, a gente também percebe que ele não circunda o busto inteiro. Se ele fosse circundar o busto inteiro, ele pega todo o busto aqui embaixo, né? Pra desenhar aqui a curvinha, mas aqui em cima ele não pega todo o busto, porque senão ele não ia ser pequenininho assim, ele ia ser um círculo, né? Correto? Então, como que eu imagino que eu possa calcular isso? Eu imagino que eu posso usar metade do raio do busto. Então, se aqui tinha 8 centímetros, ó, eu posso usar uns 4 centímetros aqui para poder fazer essa curva. Isso aqui, gente, não é regra, tá? Vai depender muito de como você quer que o seu busto fique coberto, tá? Você pode fazer testes também. Você pode fazer ele mais alto e depois, conforme você pode provar, né, antes de finalizar e tudo mais, para poder saber a altura que você quer. Eu já sei que eu quero igual da foto, então, eu vou fazer assim mesmo, ok? E aí, antes de terminar, o que a gente vai fazer? Olha só, eu vou fechar essa pence aqui pra mostrar pra vocês que ele faz uma curvinha aqui. Só que a gente tem essa pence aqui e a gente sabe que essa linha da pence, ela é a linha da costura da pence. Então, a gente tem que calcular sempre a partir de cima dela. A gente percebe aí que essa faixa, ela é toda de um tamanho só, ela não varia. Eu imagino que ela tenha uns 4 centímetros, porque ela passa em cima do ponto alto. Então, aqui, ó, eu já vou fazer ela com 4 centímetros de largura, ó. 4 centímetros de largura aqui. Aqui também, do ponto alto até aqui tem 4 que eu calculei. E agora, eu tenho que calcular a partir dessa linha aqui de pence. Eu vou calcular 4 centímetros pra cima dela. Aqui, ó. Assim. Porque o que acontece? Ó, eu vou fechar essa pence aqui pra vocês verem. Olha só, quando a minha pence tá fechada, né, que isso aqui vai virar um recorte daqui a pouco. Vocês vão entender. Mas, isso aqui não existe na minha peça. Então, eu tenho que fechar a pence aqui pra poder ficar certinho aqui, ó. Tá? Então, aqui 4 centímetros, eu vou fazer uma tira de 4 centímetros que passe aqui em cima do meu busto. Só pra vocês entenderem que é a partir de cima da pence. Então, eu vou abrir de novo aqui.
E com a minha curva francesa, ou até mesmo de olho, eu posso ligar esses pontos, ó. Dessa forma. Aqui, antes de ligar com o ponto da cava aqui, eu vou calcular mais ou menos onde é a minha alça para eu poder fazer o desenho aqui. Então, eu tenho que perceber ali onde é que passa a minha alça. Eu acho que ela passa bem no meio do meu ombro e ela deve ter uns 3 centímetros. Então, aqui eu vou calcular bem no meio do meu ombro, ó, meu ombro tem 13. Então, aqui no 6,5, eu vou calcular 1,5 centímetro para cada lado. 3 centímetros de alça eu vou fazer. E vou descer essa alça aqui até o meu busto. Aí vai ficar muito a critério de vocês, se vocês querem ela mais retinha, mais inclinada, tá? Eu vou descer ela bem reta mesmo. Então, eu vou descer ela até aqui, eu posso fazer até em paralelo com essa linha. E agora sim, ó, eu vou seguir essa minha linha aqui. Só pra gente saber onde é que vai cair a alça, tá? Assim. E aqui também eu posso seguir essa linha aqui até a minha marcação. Vocês conseguiram compreender? Acho que ficou meio confuso, né? Vamos lá, vamos recapitular. Eu preciso perceber que essa faixa que tem na parte de cima do busto, ela é toda da mesma largura, então eu escolhi uma largura de 4 centímetros. E a gente percebeu também que ela passou, o início dela é passando bem em cima do ponto alto, que foi o que eu fiz aqui. Então, eu usei, a partir do ponto alto, 4 centímetros para cima, para poder traçar ela aqui, né? Então, ela ficou com 4 centímetros. E aqui eu baixei ela para poder fazer essa curvinha, tipo um coraçãozinho, mais ou menos aí. Então, eu decidi colocar, a partir do ponto alto também, 2 centímetros para baixo e 2 centímetros para cima, tá? E aqui, foi só calcular 4 centímetros também a partir da linha da pence, porque como a pence ela não vai existir, ela vai ser fechada, então eu não poderia marcar aqui dentro, né? Porque esse espaço aqui, ele não existe na minha peça. Ele é nulo na minha peça. Então, por isso que eu marquei aqui pra cima. Então, eu tenho a primeira faixa aqui de 4 centímetros. E também já marquei a minha alça aqui na posição que for melhor pro meu corpo, pro que eu quero, tá? Isso aqui não tem regra. Assim como também não é uma regra que essa faixa aqui tenha 4 centímetros. Você pode fazer ela de acordo com o seu gosto pessoal, tá bom? Agora, que eu vou falar sobre a pence morta. Aqui a gente tem uma pence morta dentro do busto, só que o que acontece? Eu não quis marcar ela a partir aqui da linha que eu já tenho, né? Igual eu fiz lá no exemplo, porque eu sabia que eu ia construir essa linha aqui. Então, eu vou fazer a minha pence morta a partir dessa linha aqui, tá? Então, a partir dessa linha aqui, essa linha aqui vai ser uma das linhas da minha pence e eu vou calcular outra linha aqui da minha pence, tá? Vou fazer ela com 3 centímetros aqui, ó. Eu risquei errado, tá? Então, eu vou marcar ela aqui até o ponto alto do busto. E essa parte aqui, ela também é nula, é a pence morta. Eu vou pintar ela aqui, igual eu fiz aqui, tá? Tudo que tá pintado é porque não existe, é sobra de tecido que eu vou tirar na pence, ok? Então, eu sei que eu vou ter que... Como essa parte aqui não existe, eu vou ter que calcular o meu bojo a partir da linha de baixo. Então, se vocês verem a faixinha de baixo, ela é um pouquinho inclinadinha, assim, e eu tenho mais ou menos uns 2 centímetros aqui para baixo no centro. Então, eu vou calcular 2 centímetros aqui para baixo, para poder calcular a minha parte de baixo aqui. Só que eu tenho essa pence aqui também. Essa pence, ela não vai ser transferida e nem descartada, ela vai ser fechada, tá? Essas duas pences aqui eu descarto, porque como é um recorte, eu posso simplesmente eliminar ela no recorte. E essa pence aqui de baixo, eu posso fechar para poder fazer a curva, vocês vão entender. Então, a partir da minha pence aqui também, dessa linha, eu vou marcar 2 centímetros aqui para baixo, que é o que eu imagino que tenha na lateral, então eu vou deixar bem harmônico com o centro, 2 aqui e 2 aqui. E aí, eu vou fechar essa minha pence aqui,
pra poder desenhar o meu busto, olha só. Quando eu fecho ela, ó, eu fecho até no ponto alto, tá? Independente de ter esse desenho aqui, eu esqueço esse desenho aqui, que foi a marcação lá do meu molde. Eu vou fechar ela até o ponto alto pra eu poder desenhar essa minha curva. Então, eu vou segurar aqui com uma fita, assim. E eu vou ligar esse ponto aqui, passando aqui pelo meu raio, ó, até ligar com esse ponto. Então, eu posso fazer isso aqui em linha reta ou de olho, não tem problema, tá? Ou até com a própria curva francesa. Assim, ok? Agora, eu vou recortar para vocês entenderem o que tá acontecendo aqui, tá? Olha só, eu vou recortar essa faixa aqui. Ó, tá vendo como já começa a formar o desenho do meu busto? Se eu fechar essas pences aqui, ó, que é o que vai acontecer já já, pra vocês não confundirem com tanto rabisco, eu vou fechar elas aqui, ó. Vou fechar essa aqui também. Olha como é que fica bem desenhadinho o meu busto, tá vendo? É esse o intuito. Então, agora eu vou recortar tudo isso aqui em peças separadas, aí vocês vão entender por que a gente elimina as pences, tá? Deixa eu abrir essa aqui. E eu vou recortar tudinho, ó. Vou recortar a faixa de cima. Passando pelo ponto alto, ó, igual tá marcado, tá vendo? Olha como já planifica o meu molde, tá vendo? Ó, planificou aqui. Então, essa parte aqui, ó, é a tirinha, né? A faixa de cima e a alça. E agora, eu vou cortar esse excesso de pence aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vou cortar fora. Eu vou tirar, vou eliminar essa pence aqui. Assim. Só que tem mais uma coisa aqui agora. Eu não posso deixar o trem bicudo assim, né? Vai ficar um bico aqui. Eu preciso harmonizar isso aqui numa curva. Então, o que eu vou fazer? Com a minha curva francesa, ou de olho mesmo, vou ensinar vocês a fazer de olho, vocês vão harmonizar isso daqui, ó. Assim, ok? Só que eu não posso perder isso aqui, porque senão vai faltar aqui embaixo. Por isso que eu não recortei ainda. Então, eu vou medir aqui, ó. Quanto que eu tô tirando? Eu tô tirando 1,5. Então, aqui embaixo, eu vou marcar 1,5 aqui e vou traçar isso aqui em curva no meu novo ponto. De uma extremidade até a outra e vai ficar assim. Agora sim, eu posso harmonizar isso aqui, ó. Tirar esse bico pra ficar redondinho, porque eu já transferi ele aqui pra baixo. Porque a gente não pode perder medida numa modelagem dessa, tá? Ok? Então, eu tenho aqui a parte de baixo. Olha como é que fica, ó. Lembra que eu risquei? Que eu risquei as pences? Era aqui as pences que eu risquei, ó. Tá vendo? Eu sei que pareceu confuso lá no início, mas era isso aqui. Então, eu tirei isso aqui. E aqui também é a parte de baixo. Vocês já estão conseguindo visualizar uma peça aqui? Eu já tô conseguindo. Agora, eu vou recortar isso aqui também. E vou recortar a minha alça. Ok? Só que a minha blusa são só essas partes, tá vendo? Agora, eu vou montar isso aqui na fita pra vocês verem como é que vai ficar, tá? Antes de cortar no tecido, eu vou mostrar pra vocês pra já dar uma desanuviada aí, tá? Então, aqui se encaixa perfeitamente, né? Porque eu calculei. Então, eu vou colar aqui por trás. Ó, ainda não acontece nada, ainda é só um pedaço de papel. Quando eu coloco esse aqui, é que a mágica do bojo vai acontecer. Olha, vou mostrar pra vocês. Olha aqui o meu bojo, ó. Ó o meu busto aqui, tá vendo? Já desenhadinho, ok? E aqui vai a minha alça. E esse é o molde do meu top, a parte da frente do meu top, tá? Então, depois a gente vai cortar isso no tecido, vai costurar e vocês vão entender melhor. Aqui, ó, olha como é que é, ó. Aqui é parte plana e aqui vai o meu busto. Aqui embaixo, a gente vai pegar um novo papel de molde, vai harmonizar aqui essa linha pra deixar ela retinha, tá? Deixa eu pegar aqui um papel. Eu posso só colocar um papel aqui por baixo, ó. Eu não preciso exatamente pegar um novo papel, né? Eu posso usar os rascunhos, porque senão desperdiça demais, tá? Então, aqui, ó,
eu vou colar aqui por trás, pra harmonizar a minha linha, tá bom? Então, agora é só pegar a régua e harmonizar aqui, ó, de um ponto até o outro ponto, beleza? Pra gente não perder esse espaço aqui também, ok? Agora, eu vou copiar no papel de molde as costas, pra gente planejar as costas, tá? Prontinho, pessoal, eu copiei aqui as minhas costas e eu deixei isso aqui porque a gente vai precisar para poder calcular a parte do lastex, tá? Vocês vão entender. A primeira coisa que eu vou olhar aqui é saber quanto que deu a minha lateral aqui, porque eu lembro que sobrou um pouquinho, mais ou menos meio centímetro. Então, a partir da linha da cintura, que ainda é a mesma, eu vou posicionar aqui, ó, frente e costas, bem certinho assim, para saber até onde vai a minha lateral aqui. Então, marco aqui e eu sei que a lateral das minhas costas vão ser a partir desse ponto, tá? Eu posso aqui fazer as costas que eu quiser. A gente não tem uma foto de como é as costas, então eu vou fazer bem simples e com lastex pra gente não precisar colocar feixe, colocar zíper ou botão, qualquer coisa assim, tá? Então, com o meu esquadro aqui, ó, a partir da linha que eu tenho, que eu sei que é reta, né, porque essa aqui é inclinada, eu vou posicionar o meu esquadro aqui, até naquele ponto que eu acabei de marcar, para marcar aqui uma linha reta. E eu já posso até prolongar essa linha lá para fora, porque vocês vão entender o que eu vou fazer. Ok? Agora, a segunda coisa que eu vou fazer é marcar a minha alça. Então, como que eu calculei a minha alça lá na frente? Eu encontrei a metade do meu ombro, né? Meu ombro é de 13. Eu encontrei aqui a metade, que é 6,5, e marquei 1,5 centímetro para cada lado para ficar bem na metade, porque minha alça tem 3 centímetros, dessa forma. Então, daqui até aqui é a minha alça. Até onde que eu vou ligar a minha alça aqui? Como eu vou colocar lastex no centro das costas, eu vou utilizar a linha central de pence como referência. Como a gente vai ter lastex, né, e isso já vai ajustar o corpo, não tem necessidade de eu fechar a pence, nem de eu utilizar a pence aqui. Eu deixo ela desenhada, mas eu ignoro a existência dela. Então, a partir da linha central da minha pence, aqui, ó, eu posso ligar com a minha alça lá em cima, a parte externa da minha alça. Então, vai ficar assim a minha alça, ó. Ok? E essa parte que sobra aqui pro centro vai ser onde eu vou colocar o meu lastex. Então, anotem a fórmula do lastex. Eu vou saber quanto que eu tenho de largura aqui nas costas mesmo, né? Então, do ponto central das costas aqui até o ponto que eu marquei, tem 9,5. Só que é 2 vezes porque são 2 lados das costas. Então, vamos fazer uma conta aqui. 9 vezes 2 vai dar igual a 18, vezes 2 igual a 18. Quanto que eu preciso para colocar o lastex? É 18 mais, né? Você vai adicionar 120% dessa medida. Então, eu tenho 18 vezes 120%, cadê meu? Vai dar 21,6. Então, 120% de 18 é 21,6. Mas eu adiciono os 18 centímetros. Então, 21,6 mais 18 centímetros, que é o que eu tenho aqui, vai dar 39,6 centímetros. Eu posso arredondar para 39 ou para 40, sem problema nenhum. Então, aqui, eu sei que essa parte minha vai ter que ter a metade disso, porque eu tô fazendo ele na dobra. Então, 39,6 dividido por 2 vai dar 18,8. Vou colocar 20 aqui. Então, para recapitular para vocês, o meu molde está sendo construído na dobra, tá? Então, eu posso fazer aqui a marcação na dobra também. A conta é a medida que eu quero por o lastex mais 120% dessa medida. Então, se aqui eu tenho 9 centímetros, eu poderia ter feito a conta da metade também. 9 vezes 120% dá 10,8. Mais os 9 dá 19,8. Então, dá na mesma você fazer a conta da metade para fazer o moldezinho aqui ou você fazer a conta inteira, tá bom? Então, o resultado da metade, né, que eu tô fazendo na dobra é 19,8, foi o que eu marquei aqui. E agora, eu marco aqui esse risco, tá? Agora eu vou recortar essas partes também, mas antes eu vou marcar o fio. Eu não marquei o fio também aqui nessa peça, eu vou marcar o fio, tá? Vamos lá.
Eu vou marcar o fio sempre paralelo à linha central do meu corpo, que é a linha de construção. Então, essa parte aqui, ela vai estar na dobra, né? Aqui o fio, a linha de fio. Aqui é a dobra, então eu vou colocar. E eu vou cortar essa peça uma vez, só que eu vou cortar na dobra. Então, assim, cortar uma vez. E ela é o centro das costas, tá? Eu tenho que anotar que parte que é, pra na hora de posicionar lá no tecido eu saber. Essa aqui é a lateral das costas. Lateral das costas. Eu vou cortar 2 vezes, porque não tá na dobra. Vou cortar 2 vezes, tá? Então, você vai ser 2 vezes no tecido e 2 vezes no forro. E o sentido do fio também é paralelo à minha linha central ali, tá? Então, eu marco aqui o meu fio, tá bom? Essa alça aqui, eu vou guardar ela para depois saber quanto que vai ter o comprimento total da minha alça, porque eu vou somar ali com a frente, mas eu não vou cortar nela mesmo, tá? Então, aqui eu já posso cortar as partes das costas. Cortar pela linha verde, tá? Que foi onde eu construí o meu molde, ok? Vou reservar, eu vou guardar a minha alça também, vou medir ela, anotar quanto que tem, que depois a gente vai cortar uma alça inteira. Então, aqui eu vou medir quanto que ela tem, ó. Deixa eu jogar esse rascunho no chão. Ela tem 22,5 centímetros aqui, ó. A alça, 22,5 centímetros. Alça das costas. Vou reservar aqui. E agora, ó, eu montei isso aqui pra vocês verem, mas eu vou desmontar pra poder marcar o fio, tá? É por isso que é bom a fita crepe, ó, porque eu consigo fazer essas artimanhas aqui sem danificar o papel. É só não forçar muito a cola, né? Essas fitas aqui continuam aqui porque eu fechei a pence em definitivo, então essa aqui que é a minha peça, tá? Se vocês quiserem, vocês podem passar isso para um novo papel de molde, já adicionar margem de costura. Eu não tenho o hábito de adicionar margem de costura no molde, e sim no tecido, mas isso vai ficar a critério de vocês, tá bom? Então aqui eu vou marcar com uma caneta mais fina. Como eu já tenho aqui a linha central, né, eu também vou fazer o meu fio de acordo com a linha central. Então, ele vai ser cortado nesse sentido aqui, ó. Eu vou colocar o nome de busto superior, porque é a parte de cima do meu busto, tá? Eu vou cortar isso aqui uma vez, tá? No tecido. E uma vez no forro. E aqui no meio é uma dobra. Na hora de posicionar lá no tecido, vocês vão ver, tá? Essa alça da frente tem 18,5 centímetros. Esse busto aqui eu também vou fazer nesse sentido do centro, então eu vou colocar minha régua aqui paralela ao centro para poder marcar aqui o fio do tecido. E eu também vou cortar uma vez no tecido e uma vez no forro. E também vai ser dobra aqui, tá? Essa parte aqui também eu vou colocar paralelo ao meu centro. Então, aqui. Fio. Também é na dobra, a gente vê que não tem costura no centro da frente. Então, eu também vou cortar uma vez no tecido. Uma vez no forro. Então, essas aqui são as partes do meu molde. Lembrando sim que vocês podem pegar um papel bem limpinho de molde, passar tudo isso daí para um novo papel, com todas as marcações importantes, tá? Que não esteja tão sujo assim de informações, tá bom? Eu sei que a interpretação é um pouco confusa, ainda mais assim com tantas informações, tá? Então eu sugiro que vocês assistam isso muitas vezes e que me perguntem na monitoria. Não são todas as interpretações que são tão ricas assim de artifícios, de artimanhas, tá? Mas aqui vocês tiveram uma vantagem de saber sobre as pences, de saber também sobre transferências de pence, como transformar uma pence em recorte, porque foi o que a gente fez aqui. A gente eliminou todas as pences e transformou isso em recortes, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou posicionar o meu tecido aqui em cima da mesa para poder cortar essas peças e mostrar para vocês como que a gente vai proceder com o corte, tá bom?
Olha só, pessoal, então eu já tenho meu tecido posicionado aqui em cima da mesa, eu já marquei a distância certinho aqui, ó, de dobra, né? Então, se eu medir a orelha até a dobra aqui, ou em qualquer outro lugar, vai estar certinho com 27,5, ok? Que é o suficiente para eu posicionar o meu molde. E já tá na dobra, ó, eu dobrei a orelha aqui pra cima do tecido, tá? Então, aqui já é a minha dobra. Então, todos os moldes que tem a dobra marcada, eu vou posicionar na dobra do tecido, ok? Dessa forma. E vou deixar um espaço para colocar a margem de costura, tá? Esses aqui também são na dobra, então eu posso posicionar aqui. Eu vou prender com o alfinete para ficar melhor de marcar a margem. Esse aqui também é na dobra, também vou posicionar aqui, deixando um espaço para margem de costura. E esse aqui também na dobra. E essa peça aqui, ela não é cortada na dobra, ela é cortada apenas peças soltas, né? Então, como o meu tecido tá na dobra, e eu preciso de 2 lados das costas, né, do espelho, então eu posiciono aqui também, mas eu não preciso centralizar na dobra. Eu posso só posicionar no fio corretamente. Então, eu vou olhar aqui a distância que eu quero para poder colocar no fio. Então, da orelha até o meu molde tá com 13 centímetros. 13 centímetros, dessa forma. E posso colocar um peso ou alfinete aqui para marcar, tá bom? O que acontece aqui, gente? Eu vou forrar a minha peça com o mesmo tecido, não vou usar um forro diferente. Então, por isso que eu já posso cortar aqui todas as minhas peças e depois eu vou cortar de novo o que é equivalente ao forro, tá? Só essa parte aqui, que é a parte onde vai o viés, que é o centro das costas, que não precisa forro porque é com lastex, então é uma peça só, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui como se fosse a parte principal da minha peça, a frente da minha peça, e depois eu vou cortar as peças referente ao forro, beleza? Vou colocar a margem de costura aqui, porque ainda não tem. Nessa parte aqui, central das costas, eu vou colocar 2 centímetros de costura em cima e embaixo, para eu poder fazer o acabamento. Na hora da costura, vocês vão entender o porquê. Então, vocês podem marcar 2 centímetros de margem de costura em cima e embaixo da minha peça, da peça aí de vocês. Eu tô marcando de caneta mágica, que depois sai com o ferro, mas vocês podem marcar com giz ou com alguma outra coisa, tá? Então, ó, em cima e embaixo, eu vou marcar 2 centímetros. E na lateral, eu vou marcar 1 centímetro só, porque é só pra unir mesmo com a outra peça. Então, eu vou marcar 1 centímetro aqui. Aí, o que acontece? Pra vocês não se perderem no momento da costura, vocês podem fazer igual a gente fez lá na base, marcar aqui a margem de costura, mas marcar também a linha onde tem que passar a costura em cima, tipo, bem rente ao molde mesmo, pra vocês não se perderem. Então, vai ficar assim, ó, a linha de costura e a linha de corte do tecido, tá? Vou mostrar aqui pra vocês em uma peça, eu não faço isso não, mas é legal mostrar pra vocês usarem isso aí na confecção de vocês. Então, essa parte principal eu já coloquei a margem, 2 centímetros em cima, 2 centímetros embaixo, para fazer o acabamento e depois vocês vão ver. O resto, todo com 1 centímetro normal, tá? Beleza, pessoal? Olha só, já marquei tudo, agora eu posso tirar os meus moldes sem problema nenhum, porque eles já estão todos riscados, todos com margem. E agora eu vou cortar essas peças normal na linha de margem que eu marquei, tá? Vamos lá. Prontinho, ó. Uma parte já tá feita, tá vendo? Agora, ó, pra vocês acompanharem, pra vocês não se perderem, eu vou colocar os moldes em cima aqui só pra gente saber o que é o que. Porque eu vou posicionar de novo em cima do tecido as partes que eu preciso cortar mais algumas vezes, tá? Vamos lá. Então, aqui, ó, eu precisava cortar 2 partes de tecido, tá aqui. Essa parte aqui, ó, eu precisava cortar uma vez no tecido, na dobra, então tá aqui. Tá cortado na dobra, ó. Opa. Tá? Que é a faixa de cima do nosso top, da parte do decote. Essa parte aqui também é na dobra, então tá aqui. E essa parte aqui também é na dobra, no tecido e outra vez no forro. Essa parte aqui é uma vez só na dobra, então a dobra tá aqui a minha parte uma vez só, que é onde eu vou aplicar o meu lastex e ele vai enrugar, tá bom? Então eu vou separar essa daqui, porque essa aqui já tá pronta. E essas outras partes, como tinha que cortar
No tecido principal e no forro, então agora eu vou cortar outra vez, simulando o corte no forro. O meu forro vai ser da própria peça, então se vocês tiverem forro aí, é a hora que vocês vão posicionar o tecido de forro na mesa de vocês e cortar o outro tecido, tá? Então vamos lá, eu vou posicionar aqui novamente o meu tecido, cuidando para ter um aproveitamento também, tá? E agora as partes que são na dobra, eu vou posicionar novamente na dobra. Ó, dá até pra diminuir aqui, tá vendo como vai sobrar muito ali do lado? Então eu vou diminuir aqui pra caber bem certinho os meus moldes, tá? Pra não ter desperdício de tecido, porque a gente ainda tem a calça pra fazer. Ah, lembrando que o meu tecido, ele já tá preparado, tá? Até quando eu passo, ele sai até um cheirinho, porque eu preparei ele com amaciante, coloquei umas gotinhas de álcool também, tá? Nada em muita quantidade pra não manchar o meu tecido, ok? Então, agora sim, eu vou posicionar de novo os moldes que precisam estar na dobra, vou posicionar na dobra. E esse aqui que não é na dobra, eu vou posicionar aqui em cima e vou marcar o fio, porque tem que marcar o fio, não tem jeito. E agora é só cortar de novo essas partes, tá? Vamos lá. Muito bem, prontinho. Ó, tudo cortado já 2 vezes, tá? E essa parte aqui, que é uma vez só. Agora eu vou cortar a alça também. Só que eu não vou cortar a alça seguindo esses moldes que eu tenho aqui. O que eu vou fazer é somar essas quantidades para fazer uma tira única, né? Uma tira num sentido só. Porque se eu fosse juntar essas duas aqui, ficaria assim, ó. Ficaria torto assim. E não é o que eu quero, tá? Eu quero uma alça só, uma alça reta. Então, 22,5. 22,5 mais 18,5, que são as medidas que eu anotei aqui, é 41 centímetros de alça, tá? Que ela vai pegar da frente até nas costas. Isso sem contar as margens de costura. Então, agora eu também vou cortar 4 tiras de 41 centímetros por 3 centímetros de largura, sem contar as margens de costura. Então, no final das contas, vai dar 43 centímetros por 5, tá? Deixa eu fazer aqui pra vocês verem. Deixa eu guardar essas peças aqui. Depois a gente vai preparar elas pra costura com a entretela, tá? Mas isso eu vou colocar numa próxima aula. Vamos preparar as alças agora. Ainda aqui utilizando a minha orelha, né? Pra eu cortar a alça também no fio, tá? Importante cortar tudo no fio. No fio de comprimento, né? Com o meu corpo em pé, igual eu já expliquei. Então, aqui, ó, eu já preparei meu tecido no fio, dobrei uma vez, mas eu preciso de 4 tiras para fazer 2 alças duplas. Então, eu vou pegar essa linha aqui e vou alinhar com a minha orelha, porque eu sei que já tá reto, né? Porque eu acabei de arrumar bem certinho no fio. Então, eu vou arrumar aqui mais uma vez. E aqui eu posso marcar uma tira de 41 centímetros. Então, eu vou fazer uma linha primeiro aqui de 41 centímetros. Bem alinhado aqui com o meu fio. Então, daqui até aqui tem 41 centímetros. Eu poderia fazer um molde disso, tá, gente? Mas não tem necessidade. Por 3 de largura. Essa aqui é a minha alça sem margem de costura, tá? 41 por 3. Agora eu vou pôr margem de costura nela. Beleza, agora é só recortar. Muito bem. Então, agora as minhas alças e todas as partes do meu top já estão cortadas, né? A parte principal e o forro, que no meu caso é do mesmo tecido, tá? E agora eu vou encerrar essa aula aqui, para vocês poderem se preparar e para não ficar muito extenso também. E daqui a pouco eu volto com a próxima aula, onde eu vou preparar esse tecido com a entretela para costura e a gente vai costurar para poder provar e depois finalizar, tá? Então eu vejo vocês na próxima aula.